Mostra Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos, é uma iniciativa da atriz Kátia Low e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais. Acontece de 21 a 24 de julho de 2021, gratuitamente no canal do YouTube Kátia Low e contará com participantes de várias localidades como Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Niterói e São João del Rei. Serão 4 dias de programação com oficinas, espetáculos, performances e painéis selecionados, palestras com artistas e pesquisadores, roda de conversa e bate-papo sobre processos criativos, lançamento de curta e apresentações de painéis. Você pode acessar a programação completa nas redes sociais, @KátiaLowA no Instagram, Kátia Low no Facebook, ou se inscrever no canal Kátia Low do YouTube, onde acontecerão as transmissões da mostra Teatro e Autoconhecimento. Boa tarde, pessoal. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais uma atividade da Mostra Teatro e Autoconhecimento. Nós já estamos no 3º dia de mostra e hoje, temos várias atividades maravilhosas que vamos compartilhar com vocês. Vocês viram aqui que essa mostra ela é viabilizada pela Lei Aldir Blanc, nos editais da Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais. Então, eu começo pedindo para vocês para curtirem esse vídeo, compartilharem com o maior número de pessoas, para que esse projeto, que é feito com dinheiro público, possa chegar ao maior número de pessoas e as pessoas terem acesso a todo esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Para também contribuir com a acessibilidade, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos até os ombros, estou vestindo uma blusa verde, colares e brincos coloridos, uma faixa rosa na cabeça. Estou numa sala de paredes e chão preto, que é a sala de espetáculos aqui da Escola Livre do Grupo Pontapé, em Uberlândia, local de onde eu estou fazendo essa transmissão, e o local também que é a minha casa artística, minha casa de criação, de produção, de todas essas propostas, que vão ser compartilhadas com vocês aqui na mostra. Estou muito feliz com essa conversa, esse encontro que vai acontecer agora. Já trago aqui para vocês na tela a nossa convidada, Soraya Mariani, que prontamente aceitou o nosso convite. E antes de deixar a Soraya falar, eu vou apresentar um pouco da Soraya para vocês, porque durante a fala vocês vão ver que é muito mais do que essas palavras que eu vou dizer agora. Mas para fazer, então, essa conversa, histórias de autoconhecimento, a Soraya Mariani é de São Paulo. Ela é medicine woman, psicoterapeuta, educadora, arte-terapeuta, autora, pesquisadora, moon mother, womb keeper, idealizadora e coordenadora da Ciranda da Lua, que é um espaço de desenvolvimento humano, bem-estar, arte e cultura em São Paulo. Também idealizadora e realizadora do Encontro Mundial de Círculo de Mulheres e da Universidade do Sagrado Feminino.
Soraya, boa tarde, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Então, Soraya, nós estamos aqui, né, na Mostra Teatro e Autoconhecimento. Essa mostra, ela é um fruto, né, você conhece já uma parte aí da minha trajetória, eu vou aproveitar e contar para as pessoas que eu tenho a honra de ser aluna da Soraya em algumas formações, né, tenho essa honra de compartilhar e também já ter feito mentoria com ela, e poder ter produzido também, já aqui em Uberlândia, alguns eventos da Soraya, né, na possibilidade, quando a gente podia se encontrar presencialmente, que tomara em breve a gente possa, né, voltaremos a nos encontrar, né? E essa mostra, Soraya, ela é fruto, então, eu faço 27 anos de cofundadora do Grupo Pontapé nesse ano, então há 27 anos eu já venho trabalhando com teatro, e desde pouco mais do que isso, também na linha, no caminho do autoconhecimento, diversas áreas de estudo, muitas delas nas formações que eu fiz com você, né? Então, essa mostra é fruto dessa minha inquietação e desse encontro entre o teatro, que já é um caminho de autoconhecimento, e as outras áreas de conhecimento que trazem o autoconhecimento, tanto para atores e atrizes, quanto como tema de processo criativo, artístico, né, no momento onde as subjetividades, né, no momento onde que o sensível é tão importante nas nossas vidas, sempre foi, mas nunca foi tão urgente como um momento como esse. E você, sendo uma psicoterapeuta, sendo uma pedagoga, sendo uma arte-terapeuta, para mim tem muita conexão entre as histórias, que são essência do fazer teatral, né? A gente conta histórias na nossa criação teatral, e também a terapia, a psicologia, a pedagogia e a arte-terapia relacionadas ao autoconhecimento, né? Então, eu começo te fazendo uma pergunta para você falar um pouquinho de você, né? Fazer uma apresentação de você e começar a discorrer para a gente um pouco de como que é esse olhar da psicologia para o autoconhecimento, para as histórias e para o autoconhecimento. Primeiro eu tenho que agradecer. É um projeto lindo, então a gente colocar também esse olhar do quanto são importantes esses editais para a cultura, o quanto é fantástico a gente poder ter esse apoio, ainda que isso reavive mais, que isso possa acontecer cada vez mais, porque cultura, eu acredito que é a única maneira da gente realmente ter cada vez mais um mundo melhor, porque ele já é muito bom, é através da cultura, é através da educação, é através da interação, mesmo que nesse momento a gente esteja fazendo isso online. Eu amo o trabalho que você faz, Ká. Tive essa feliz oportunidade, como você falou, de ser convidada por você e por Cecília aí, para estar aí na cidade de vocês. Amei conhecer Uberlândia, num momento, ontem até um amigo meu, psicólogo, mandou uma mensagem para mim assim, ai, Soraya, que saudade que me deu agora da gente dançar juntos, né? Porque assim como você, né, eu sou facilitadora de danças circulares. Então, eu me sinto muito honrada e eu quero, assim, que a gente tenha muito mais disso, de projetos como esse que você está indo lá e está buscando apoio, porque quem está apenas reclamando não está fazendo. Então, eu vejo muito importante, nesse espaço de contar a nossa história, a gente observar que lugar nós estamos nessa contação, e se não foi bom até agora, o que a gente pode fazer para contar uma história diferente? Porque eu fico imaginando, daqui uns anos, né, as pessoas falem, lembra daquele projeto que foi, né, realizado pela Katia Lô, do Grupo Pontapé, com tais pessoas, que bacana naquele momento essa iniciativa. É isso que vai ficar. E aí, já puxando isso tudo para essa pergunta que você colocou, ou essa elaboração,
A psicologia, a gente tem várias formas de olhar para a psicologia, né? A minha escola de psicologia, além da minha formação em pedagogia, minha coordenação de escola, eu fui coordenadora de uma escola, eu fui idealizadora de uma escola também de educação infantil. A psicologia é esse viés, né? Que eu fui, que é a psicologia analítica, né? Cunhada por Jung, né? Trata-se já de uma abordagem que valida muito, não que as outras não validem, porque isso não existe, né? Esse caminho psicoterapêutico dessa importância no nosso processo de individuação. E dentro desse processo de nós nos transformarmos, ou nós realmente sermos quem a gente veio ser, a contação de história, ela é essencial. Os mitos, né, as fábulas, já estou entrando já lá adiante, mas assim, respondendo a tua pergunta, para o autoconhecimento, dentro da psicologia, inclusive tem uma vertente que eu estudo muito, que é o mitodrama, né, que é a dramaturgia do mito, que não é apenas para quem é da tua área, que é a área, né, digamos assim, a formação artística que você tem. Mas o mitodrama, eu trabalhei muito tempo, né, com a Corinto Amaral, né, com essa abordagem, ela traz essa possibilidade de você encenar aquele mito que você mais se identifica, por exemplo, que você descobre dentro de um processo de psicoterapia ou um processo terapêutico, e trazer isso para o consultório, porque é muito mais fácil, às vezes, ou melhor, vou melhorar essa frase, é muito mais leve quando a gente encontra, dentro do nosso processo de transformação, uma maneira de olhar para a nossa própria vida como um telespectador. E a gente consegue isso através da contação de história, através da dramaturgia. Quando a gente vai para uma terceira pessoa, independente disso, mas a gente tem essa possibilidade de enxergar de um outro lugar. Fui clara, Cá? Respondi o que você perguntou? Super, super respondeu. Então, Soraya, também como pedagoga, assim, né? Onde que você vê que as histórias, elas nos ensinam, né? Porque eu acho que não só como pedagoga, mas também como psicoterapeuta, né? Se a gente aprende com as histórias, como você falou, elaborando, né, através dos nossos próprios o mitodrama, né? Eu não conheço, você já tinha falado sobre isso, eu não conheço ainda essa linha de estudo, né? Mas pelo que eu pude compreender, é uma linha, então, que eu vou unir tanto a minha expressão artística e a minha expressão essencial, a minha expressão terapêutica, vamos dizer assim, né? E como que você vê? Você falou, eu fui... você teve uma escola, né? Contou isso agora para gente. Como que vocês trabalhavam também em linhas de histórias com as crianças? Como que isso se dava e qual a importância disso na formação, por exemplo? Eu acabei fazendo a pedagogia, eu vou colocar entre aspas, tá? Tradicional, e depois eu fui me especializar, eu fui fazer a pedagogia Waldorf, né? A minha escola não era a Waldorf, ela era uma escola bem eclética, seguindo uma abordagem construtivista, tá? Mas quando eu terminei a formação na pedagogia, né, nessa abordagem da antroposofia, eu pude integrar muito as histórias. A minha escola não se transformou numa escola Waldorf, mas por ser eclética, a gente integrou. E uma das propostas é a história, né? Por quê? Porque a história, primeiro que contar a história para a criança, ao meu ver, é algo assim fantástico. Porque a criança, ela tem aquela presença, aquela menina mágica, aquele menino mágico, aquela criança mágica, que ela realmente, com muito mais facilidade, ela não questiona o que você está contando. Ela pode até perguntar, mas isso não é um questionamento duvidoso, mas uma necessidade de participar. E a história contada para a criança, e essa é a minha experiência, porque eu tive 9 anos numa escola com 150 crianças, né? Então,
a história ela era parte da nossa rotina. Ela não era algo que a gente contava uma vez na semana. Todos os dias nós tínhamos o momento da história. Desde os bebês, que era muito engraçado, porque eu tinha criança de 4 meses, isso é experiencial mesmo, é uma experiência minha, que a gente via aquelas crianças, nós tínhamos 15 crianças no berçário, com fila de espera, né? Então, nós tínhamos muitas educadoras, né? A equipe né, que trabalhava com a gente era uma equipe grande, nós temos 45 funcionários nessa escola. E a gente tinha a contação de história de uma maneira extremamente teatral. É assim que eu poderia falar? É o termo que vocês colocariam? Sim, dramatizado, uma história dramatizada. Sim, dramatizada. E o que acontecia? A gente percebia que era um momento, falando de uma faixa etária de 4 meses até 6 anos, porque naquela época a educação infantil ainda as crianças ficavam até o 6º ano. Isso mudou logo quando eu finalizei esse ciclo, que aí a 1ª, a 4ª série fundamental virou 1ª, a 5ª, né? Então as crianças começaram a ir para uma escola maior, né? Independente. Então, como é que eu vejo isso? No processo de transformação da criança, né, que a gente fala do primeiro setênio, esse mundo encantado, né, esse mundo que as histórias trazem, esses mitos, eles possibilitam que a criança consiga enfrentar muitas questões da sua própria faixa etária de uma maneira lúdica, leve. Existe uma identificação, assim como o adulto. A diferença é a entrega. A criança, ela se entrega e ela traz com muita facilidade a fala de aprovação, de incômodo, né? Quando você conta uma história. Isso é muito gratificante da gente ver. Nós tivemos muitos casos, né, que a gente acompanhou a família, que trouxe um histórico, por exemplo, de separação, e a gente integrou naquele grupo, né? Mas uma criança que está com os pais se separando, mas a problemática não é só daquela criança, é um sistema que está ali, aquelas crianças todas. Então, a gente integrava aquela história, a gente trazia uma história pontual para trabalhar uma temática que estava acontecendo em casa, e a gente tinha esse feedback, esse retorno dos pais, colocando quanto que aquela criança estava comentando sobre a história, estava contando, estava levando, porque a criança, ela leva o personagem para casa, né? Ela vira o personagem. Então, sem dúvida alguma, né? Tem aquele canto que a gente já transformou em... Nós não, né? A Cristina, de BH, colocou numa coreografia de dança circular, que eu acho que você já dançou, que é aquela do Palavra Cantada. Eu vou te contar uma história. Começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da atenção da tua mão. Nós sabemos essa história, as histórias trazem arquétipos que falam sobre a história da humanidade. E esses arquétipos, por serem arquétipos, todos nós temos acesso. Se vamos ativá-los ou não, né? Quando uma criança, você perguntou nesse caso, está passando por uma situação difícil e ela precisa acessar o arquétipo do herói, porque ela vai se sentir mais segura dentro do ambiente familiar. E ela ativa aquele arquétipo, isso é super saudável, tá? Respondi? Super! Respondeu, e eu vou abrir, então, né? Você está falando da questão da criança, né? Da formação da criança e a história neste sentido. E você tem, né, agora não agora você lançou uma formação que é o fruto, na verdade, de muitos anos de estudo, que é um trabalho que conecta histórias mais para mulheres, né? Em cima do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncula Estes, né? E você tem essa sua formação agora do Clã das Cicatrizes, né? Fala pra gente um pouco sobre isso, assim, e para o universo feminino, e para o universo das mulheres, pelo olhar
da psicologia, né? Essas histórias, como que também isso contribui no autoconhecimento feminino? Em primeiro lugar, eu acho legal, Ká, a gente contextualizar que a gente vive numa sociedade extremamente misógina, então existe um ódio ao gênero feminino, sim, existe, tá? E isso não é apenas dos homens, existe um ódio até pela própria mulher. É uma sociedade muito patriarcal. E então, sim, a doutora Clarissa, quando ela começou esse trabalho de pesquisa, né, ela trouxe muito essa relação, lembrando que ela é uma mulher que hoje deve estar com os seus quase 80 anos aí, 70 e poucos, né? Uhum. Ela pegou muito esse desafio, ela entrou, né? Porque para você estudar uma autora, a gente tem que olhar muito de onde ela veio, qual o contexto cultural, social e econômico. Então, para ela, não que não seja importante hoje, é super importante. Ela foi percebendo que haviam histórias que não se contavam tanto e que essas histórias carregavam arquétipos extremamente essenciais para essa mulher, tá? Que somos nós, por causa desses anos todos que a gente ainda vive nessa sociedade extremamente patriarcal em que valores, aí a gente não precisa falar de gênero, mas valores femininos não são validados. Por exemplo, vamos colocar assim, cultura. Apresentar uma peça de teatro é uma atitude masculina. Você vai lá, apresenta, organiza, mas o que você causa com quem vai ao teatro é extremamente feminino, que é olhar para dentro, é aqueles olhares, é aquele não gostei dessa peça, nossa, esse lugar, amei isso tudo. Clarissa, ela queria que esse incômodo e essa satisfação estivesse como um processo de iniciação dentro desse livro. Hoje ele estende muito isso à psique profunda também dos homens. Ela estende isso, que esse feminino nos homens. Mas inicialmente ela fala que se nós mulheres não restaurarmos a nossa psique, nós como mães de tantos seres aí pelo mundo, né? Tantos projetos, é muito importante que a gente tenha um lugar aqui dentro para colocar esse bálsamo. E ela faz isso através do quê? Das histórias. Por que as histórias? Porque as histórias, além de falarem desses arquétipos muito importantes, elas trabalham, nós precisamos olhar para as histórias de uma maneira subjetiva. O que significa isso? Quando eu pego, por exemplo, uma história da vassalissa, que é uma história extremamente iniciática para a mulher, que é uma história que o homem aparece lá, que é o tal do pai, mas ele desaparece na história, que aparecem os três cavaleiros, né, que é o amanhecer, que é, né, o meio-dia, que é o anoitecer, mas também não fazem parte, são histórias que são mulheres dos personagens. E o que são esses personagens? Eles fazem parte de uma mesma psique feminina. Então, eu, Soraya, sou a mãe boa demais. Eu, Soraya, sou a bruxa temível e não terrível, que é diferente. Temível. Temível do que terrível. Eu mesma preciso, né, encontrar com essa floresta subterrânea. Então, essa história, obviamente, é natural, quando a gente conta uma história, das pessoas identificarem com algo externo. Buscarem na sua linha. Eu lembro quando eu conheci aquela pessoa. Mas a proposta terapêutica que a Clarissa traz, eu sou apaixonada por esse trabalho, por isso que eu lancei o Clã das Cicatrizes, que na realidade é um nome que não tem nada de original, porque ele vem do livro, ele foi inspirado num capítulo do livro. O que é original? A minha leitura e a minha autenticidade dentro desse trabalho, e o modo que eu encontrei, que, aliás, né, eu estou muito cara de pau, porque eu estou contando as histórias, eu já conto, mas eu estou trazendo uma coisa meio, acho que você está percebendo, teatral, né? Até ter mais pessoas para me orientar nisso, para me ajudar nisso, como pode melhorar? Porque eu acho que isso acaba levando as pessoas a escutarem a história e também entrar, né,
por uma, né, porta interior, que não é só esse ouvido. Então, a ideia do clã das cicatrizes inspirada nesse trabalho da Clarissa, é a gente mergulhar nessa floresta subterrânea, nós mulheres, e nós encontrarmos com esses arquétipos que são descritos em cada um do capítulo, mas não apenas com um olhar de algo externo, mas com um olhar do que isso representa, o que essa história fala sobre mim e o que eu posso fazer, porque cada história são bálsamos, a Clarissa fala isso, são bálsamos medicinais. Quem nunca ouviu uma história que se identificou? Se você pesquisar, qual que é a história que você mais gosta, e você olhar o protagonista daquela história, olhar todos os personagens, ela vai falar muito mais de você do que você imagina. Uhum. E eu acho muito bacana isso que você está falando, porque para a gente, né, a gente, agora que eu estou falando, é a gente das artes cênicas, né, para a gente, atrizes e atores, né, trabalhar com as histórias é tanto um processo de aprimoramento, de aprofundamento pessoal, e quando eu aprofundo em mim mesma, eu estou aprofundando na humanidade toda, porque, né, eu faço parte da humanidade, então a gente se conectar com essas histórias, o Ailton Krenak, né, esse pensador maravilhoso brasileiro da nação Krenak, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala: o futuro é ancestral. E esse o futuro é ancestral, para mim, tem muito a ver com isso. A gente começou a criar os nossos arquétipos, a gente começou a pensar quem somos, né, que é o subtítulo dessa mostra, a partir das contações de história em volta das fogueiras, né, a partir desse movimento que hoje a gente chama de xamanismo e que, na verdade, era a manifestação do aprendizado, né, coletivo de vários povos da Terra. Né? E eu sei que você tem um estudo muito bacana nesse sentido, eu queria que você compartilhasse com a gente, dentro do seu estudo do xamanismo feminino, né, quem é a guardiã das histórias, né? Quem é a contadora de histórias, né, dentro do Conselho das 13 Anciãs, né, das 13 mães das tribos originais. Falasse um pouquinho disso para a gente. Tá. Primeiro, para quem não conhece, né, as 13 mães faz parte também de um mito, né? E de uma história que a gente encontra, né, em várias aldeias, nas aldeias nativas norte-americanas, mas que em outros lugares do mundo a mesma história se apresentou, né? Que fala também de 13 arquétipos. Tá? E o xamanismo, né, falando um pouquinho desse lugar da contadora de histórias, quando eu comecei a perceber que o que eu fazia tinha muito sentido com esses contadores de histórias. Eu falava, ué, eu conto história, que legal isso, eu adoro fogueira, eu adoro acompanhar os ciclos da natureza. Nossa, é muito xamânico isso, né? Então, assim, você não... A gente fala de fazer curso de xamanismo, na realidade a gente vai para um curso e a gente vai se aprofundar em técnicas biopsicoterapêuticas, explorar um pouco dessa história, né? Eu achei linda essa frase, um futuro ancestral. Eu não conhecia essa frase, sensacional. Sensacional. Caracas, eu vou ler mais a respeito, porque eu não conhecia. Sensacional. E é isso, eu acho que o xamanismo, ele definiu um xamanismo aí, né? Definiu, Ele definiu, porque o xamanismo, ele na realidade, ele não está falando de uma cultura específica, mas ele está falando da importância de nós, seres humanos, nos conectarmos com essa unidade, mas sabendo que nós somos parte de um todo que nos acompanha, do inconsciente coletivo, que a gente faz parte disso tudo, e que para a gente se sentir mais pertencendo a esse mundo, é muito importante a gente começar, por exemplo, nós mulheres, se conectarmos ao nosso ciclo menstrual,
Cadê os ritos de passagem, né? Por que é tão difícil numa sociedade a gente validar esses momentos tão importantes, que é, né, a criança que fica adulta? Cadê essas transições que são tão fundamentais? E eu acredito que eu me apaixonei muito por essa abordagem da contação de histórias dentro do xamanismo, porque se nós pesquisarmos qualquer cultura ancestral, a gente encontra os contadores de histórias. Eu fiz uma pesquisa muito grande sobre isso para as primeiras aulas do Clã das Cicatrizes, né? Em que eu fui lá pesquisar, tem um livro que se chama Histórias Sagradas. Depois, se você quiser mandar para o grupo, está na nossa bibliografia, que é um livro fantástico, que tem contadores de histórias, é um livro que foi organizado por 2 autores, e a Clarissa faz parte, né? E ele foi buscar contadores de histórias em vários lugares do mundo, falando sobre essa importância. E a Clarissa traz essa questão que eu vejo muito na minha iniciação dentro do xamanismo. Eu sempre fui uma contadora de histórias, como uma boa leonina, né? Uma pessoa que sempre gostou muito dessa parte artística, sempre dessa questão. É tão engraçado que quando eu fiz pedagogia, todo ano a gente tinha uma peça de teatro. Uhum. E adivinha onde eu estava? No teatro, né? A minha formação, eu sei muito pouco sobre esse estudo todo que vocês têm, mas eu sei que faz parte da minha história, né? Essa dinâmica da dança, da arte, e tudo isso está dentro da contação de histórias, porque eu vejo que eu adoro contar histórias. Nem sempre eu sou, e muitas vezes eu não sou a protagonista da história, mas eu faço parte de alguma maneira daquela história. E eu fui iniciada por uma avó, que já não está mais entre nós, que é Inayá Onauá, né? E a dona Inayá, ela chegou através de uma outra amiga de Brasília que me apresentou, e foi um grupo de xamanismo que a gente estudou, e eram encontros em que a gente ia mensalmente, eram 13 mulheres e 13 avós, e a minha guardiã era a Inayá Onauá. E a gente teve. E ela não tem um trabalho de repercussão, é aquele lugar da tradição oral. Uma pessoa que indica outra, eu indiquei uma outra pessoa, né, que foi minha aluna, que não aceitou o convite, porque dentro da iniciação você tinha que fazer parte. Tinha toda uma mística, sabe? A gente é muito analítico, a gente quer o horário, a gente quer colocar na agenda. Aí você recebia, olha, no dia tal você vai ter que estar em tal lugar. É uma coisa muito bruxesca, né? Muito bruxesca. Eu me identifiquei muito, e a minha iniciação foi dentro dessa tradição viva, que é a lenda viva dos cabelos trançados, que é uma tradição que está aberta para todo mundo. Você não precisa ser iniciado por algum sacerdote ou um Não, é uma tradição que, a partir do momento que você conta uma história, uma parte sua, arquetípica, foi despertada, e certamente uma avó vai vir trançar os seus cabelos. Ou, quem sabe, um ancião, porque tem anciões também. Uhum. Né? Então, essa tradição de contação de histórias que eu faço parte. Uhum. Você está perguntando que eu falo tanto que eu não perfeito. Você contextualizou para a gente, então, né, sobre a contação de histórias, ou melhor, do contexto da qual você faz parte. E eu queria que você falasse para a gente um pouco desse trabalho que você trouxe também a partir, né, do livro da Jaime Sans, das 13 luas, né, das 13 mães originais, e quem é a sexta anciã, né? Você contasse assim para o público, né? Talvez as pessoas não saibam ainda, né? Não tenham acessado esse ensinamento sobre, mas você contar um pouco do clã das 13 mães e quem é a sexta anciã, quem é a contadora de histórias, né? Tá.
Primeiro que esse estudo das 13 anciãs, ele na realidade foi muito sincrônico. Eu conto mais sobre ele nas lives, que tem inclusive abertas e gratuitas. Legal. Eu conto mais, mas assim, tentando trazer um breve resumo, eu vivi num universo muito mágico na minha infância. E eu tive uma avó, né, a avó Zica, que já não está mais entre nós, que faleceu com 97 anos, que, de alguma maneira, ela era uma contadora de histórias, mas ela não era uma contadora de histórias que trazia contos. Ela era uma contadora de histórias que contava suas próprias histórias e de todos os nossos ancestrais. É uma contação de história, não deixa de ser. Mas ela não trazia essa parte mais mitológica. Eram histórias reais. E eu sempre era fascinada por aquelas histórias. Eu fui aquela neta que era aquela que sentava na cozinha e falava: vó, conta aquela história do cara que descobriu que a mulher namorava com não sei quem, né? E ela contava de uma maneira assim, que até hoje eu me pergunto, será que todas aquelas histórias que a avó Zica contava eram verdadeiras? Do ponto de vista dela, era, né? E quando eu era muito pequena, eu tinha muitos sonhos, né? E eu tinha sonhos com símbolos que eram muito diferentes da minha realidade, como, por exemplo, cabelos trançados, lobos, tartarugas, lugares que eu entrava sempre num lugar muito fechado, sonhos que se repetiam. E isso eu fui crescendo, e fui tendo esses sonhos, e me empolgando com tudo isso. E aí um dia eu recebi um livro, né, que falava e contava sobre as 13 anciãs, porque eu sonhava com 13 mulheres, e meu irmão, até hoje, ele fala: ai, que absurdo, a sua filha nasceu no dia 13 de agosto, a minha filha, dia de Ecte. Ai, o número 13, e eu sempre adorei o número 13. Ai, que número sensacional, eu sonho com esse número e acordo bem, olha a nossa intuição. Por que esse número é ruim? Ainda bem que eu não ouvi esse lugar, que eu não escutei, que eu não dei vazão para esse lugar. Enfim, e aí um belo dia chegou na minha mão uma versão de um livro que nem estava, não era um livro, era um trabalho manuscrito da Mirella Faur, que ela chegou a conhecer a Jane Sams, ou conheceu alguém que estava próximo da Jane Sams, na época a Jane Sams não está mais entre nós, e ela contava a história das 13 anciãs. Quando eu li aquilo, que aquelas mulheres, né, primeiro que o primeiro mundo era um mundo muito legal, as pessoas tinham né, as suas discussões, mas as pessoas viviam em muita harmonia, e aí veio o tempo do ouro, e aí as pessoas começaram a discutir, aí a Mãe Terra ficou muito triste, e aí o primeiro mundo foi queimado pelo fogo, e aí a Mãe Cósmica se compadeceu e falou: ai, que dó daquele povo, né? Eu fico imaginando ela com, sabe, sei lá, um vinho na mão, olhando para o povo, assim, dizendo assim: eu não aguento mais, mas eu vou me compadecer e vou mandar vamos pegar aquele planetinha azul e fazer algo muito bom. E aí vieram as 13 mulheres ressignificar a Mãe Terra, e essas 13 mulheres, elas foram mulheres encarnadas, né? Que cada uma apareceu num lugar do planeta Terra, né? O planeta Terra. E aí elas tinham que se encontrar num grande conselho. Eu fiquei imaginando, sabe? De repente a Kátia Low, a Soraya, a Mariana vem escutar. Ai, vai ter um encontro lá na Chapada dos Veadeiros, e a gente pegou uma mochilinha, tipo assim, que não é mochilinha, né? Então, isso começou a fazer um significado. Naquela época, eu não via dessa forma, tá? E aí, eu me apaixonei pelo conselho, e aí eu comecei um estudo muito grande, eu fiz algumas formações, algumas que eu me identifiquei, outras que eu não me identifiquei nada, porque o conselho ele é muito livre, e a própria Jane Sams, que foi iniciada pelas avós, que não eram avós, que disseram para ela assim: olha, isso que você está aprendendo aqui pode ser dito no mundo de várias maneiras, e todas elas precisam ser honradas. O conselho não pertence a nenhuma religião, a nenhuma tribo específica. Aquilo me libertou, porque eu não gosto de nada que me coloque dentro de uma caixinha. Minha câmera está aqui. De uma caixinha.
Uau! E aí eu fiz, inclusive, algumas iniciações que eram bem caixinhas, mas estava tudo bem. E aí eu lancei o Oráculo das Três Anciãs, que aí é baseado nesse meu estudo. E o que a sexta anciã fala? Tá, eu te pergunto da sexta anciã porque eu acho que para nós artistas ela é uma inspiração para nós artistas da fala, né? Para gente que fala, por isso que eu estou te falando da sexta anciã especificamente, né? Primeiro que eu vejo que esse sacro, esse sagrado ofício, né, de você... Eu adoro teatro, como eu sinto saudades, né? Algumas coisas voltaram, mas ainda muito pouco. E o quanto é importante isso para o mundo, né? Eu sou apaixonada pela arte cênica. Eu sempre fui e acredito que ele é fundamental. E sim, a sexta anciã, ela fala sobre a arte da fala. Ela traduz também um aspecto, um arquétipo muito importante, porque nós temos as personas, né, que são partes de nós mesmos que a gente tem que ter para conviver em sociedade, né? Então, você vai dar uma aula lá naquela universidade e você é super, vamos colocar, não olha como estereótipo, mas assim, cheio de tatuagem, tem ainda um certo preconceito, você detesta a citação o tempo todo, você tem uma coisa mais... Mas você sabe que para entrar naquela faculdade, você precisa trazer uma persona, mas sem deixar de ser você. Então, você chama por que arquétipo? O arquétipo da sexta anciã, porque ela traz a contação de história. Então, aquilo que você vai contar não vai deixar de ser a sua verdade. Você vai apenas encontrar, vestir um manto vermelho que tem a ver com esse sangue menstrual, sim, mas também com o sangue da contação de quem a gente é. Onde eu vim, que ventre. Se eu já estava sendo gestada lá no útero da minha avó, e isso é biologia, né? E se a gente estudar um pouco, a gente vai entender isso de uma maneira científica. O que eu tenho para contar? E essa sexta anciã, ela é a guardiã das histórias. Ela é a grande madrinha, a Dinda, né? A Bachan, que cuida dessas histórias. E ela, quando ela nos convida, ela vem perguntando para a gente, mas de verdade, nem que seja na calada da noite, é a sua história. Então, ela vem ressuscitar esse lugar tão importante que é da gente ter orgulho de tudo que a gente passou, de tudo que a gente é, de tudo que a gente fez, de todas esses sentimentos tão nobres do ser humano, como todos, a raiva, o medo, a inveja, por que eles não são nobres? Se eles são sentimentos e eles fazem parte da natureza humana, a nobreza está na maneira com que você vai vivenciar esses sentimentos, com que você vai deixar com que esses sentimentos te dominem ou não. A contadora de histórias, ela fala da importância da gente olhar para quem a gente é de verdade. E na maioria das vezes, isso é pesquisa também, a doutora Brené Brown, né, que é uma autora fantástica, fala muito disso. Muitas pessoas que ela entrevistou em leito de morte sentiam muito porque não viveram a sua história, porque não vestiram a peruca roxa, sabe? Porque não colocaram o chale lilás, o chale rosa. Uma vida vivida pela metade. A contadora de histórias, ela vem convidar a gente a começar a contar a nossa história, mesmo que a gente esteja com 100 anos, e a partir daquele momento restaurar as partes em nós que por algum motivo foram deixadas de lado. Tudo bem, está tudo bem também. 1 minuto de sopro de vida em que a gente olha para a nossa história e valida, já é muito. Imagina uma vida inteira em que a gente pode contar a nossa história.
Que delícia, que bom ouvir isso. Soraya, a gente tem uma pergunta aqui no chat, eu vou colocar aqui para você. É da Kátia Bisinotto, minha parceira de trabalho aqui no Grupo Pontapé, cofundadora do Grupo Pontapé comigo. Ela depois corrigiu o seu nome aqui na escrita, mas é essa a pergunta. Prazer em ouvi-la. A seu ver, como essas histórias de tradição oral se manterão vivas com essa revolução tecnológica que estamos vivendo? Aí eu vou dar a minha opinião, tá, Cá? Cá e Cá. Vou dar a minha opinião. Eu acredito que é importante a gente registrar as histórias. Por mais que a minha tradição não fale isso, tá? A tradição que eu venho e que eu honro fala que as histórias precisam ser passadas de maneira oral, que é muito importante isso. Mas não é que eles invalidam a parte escrita, é que não havia necessidade, por causa exatamente dessa revolução, desse mundo que a gente vive hoje. Imagina se os ancestrais, lá atrás, soubessem que realmente, como é que era aquele desenhinho que eles abriam uma tela e falavam, eu achava que era os Jackson. A gente olhava aqui e falava, quando que a gente imaginava que isso ia ser real? Daqui a pouco a gente vai estar voando na nossa maquininha por aí, sozinho, com o nosso carrinho que faz, e a gente vai. Então, a minha sensação, a minha opinião é que é muito importante a gente continuar escrevendo e a gente registrar para deixar um legado, principalmente essas histórias que a gente escuta de avó. Não que não é importante a gente ressignificar e recontar e trazer uma licença poética, porque o teatro faz muito isso. Sim. Há muitos anos atrás, a minha filha estava pequena, eu assisti uma peça umas 10 mil vezes. Que delícia ouvir alguém que uma peça 10 mil vezes. Mas era uma peça infantil, porque eu ganhava, como eu tinha escola, eu era dona de escola, eu recebia muito, não tinha Instagram, gente, tinha Orkut. Eu recebia muito convite para ir em teatro, porque aí se eu gostasse da peça, eu levava aquelas 100 crianças para assistir, então eu ganhava muita coisa boa. E essa peça era uma releitura da história de 4 bruxas de contos de fadas que se reencontraram porque elas estavam muito puta. Pode falar puta aqui, né? Pode, né? É pedagógico, gente, é pedagógico. Elas estavam muito bravas porque elas não se conformavam com aquele papo furado da Branca de Neve, com aquele papo furado da Cinderela, com aquele papo furado, né? Eram 4 histórias. E eu me encantei com aquela ressignificação daquele autor. Ele em nenhum momento invalidou o conto na sua originalidade, né? Mas ele trouxe uma licença poética. Então, eu acho que é importante a gente, respondendo a Kátia, a tradição oral, ela vai continuar, ela vai permanecer, mas o que você conta nem sempre é o que o outro escuta. Isso que é a magia das histórias. E mesmo que o outro passe a história de uma outra maneira, não significa que a história não foi contada. A Clarissa tem um livro que fala sobre o que é suficiente. É um livro que ninguém fala dela. É pequenininho, né? Você lê tipo em meia hora. E ela fala sobre esse encantamento que enquanto houver alguém para contar e alguém para escutar, a tradição oral ela vai existir. Mesmo que a gente traga a tecnologia para essa tradição, que a gente ressignifique algumas formas de manter isso tudo. Mas eu não acredito que isso vai acabar. Porque onde houver um banquinho e alguém com uma plaquinha de contar uma história, vai sentar alguém no banquinho que está lá vazio. Isso eu tenho certeza, porque isso faz parte da natureza humana, contar e escutar histórias. É um arquétipo que a gente tem muito vivo. A gente pode ter se esquecido, mas ouviu aquele barulhinho de fogueira, tá um sol bonito, não importa, uma chuva gostosa. Se você para alguém para isso, eu adoro escutar a história das pessoas. Você não adora? Adoro, também gosto. Nossa, não tem uma riqueza. Tem muitas riquezas no mundo, mas eu, Soraya, eu amo histórias e adoro contar histórias também. Delícia.
So, você falou agora de uma peça, né, que você assistiu e que cada um, né, dentro da proposta do mitodrama, que cada um de nós tem um arquétipo, uma história específica, né? Você é conhecedora de inúmeras histórias, né? Pelo seu estudo que você vem fazendo, eu vejo, tanto na área da psicologia, né, que usa as histórias em processos terapêuticos, na área da pedagogia, que usa as histórias, né, no processo do ensino, né? Na arte-terapia, que você também tem, né, esse estudo. Se eu te perguntasse assim, qual história você gostaria de ver encenada, na cena, sendo teatralizada, de todas essas que te atravessam, né, que você curte, que você gosta, assim, não necessariamente que é só essa e nenhuma outra, mas assim, a que te vem nesse momento, assim, até intuitivamente, o que você gostaria de ver em cena? A Vassalissa. Ah, sim. A Eu Vassalissa. adoraria ver a Vassalissa, assim, é uma leitura da Vassalissa, até com uma pegada divertida, assim, sabe? Uma coisa profunda, mas divertida, sabe? Porque essa menina em nós, que precisa deixar morrer a mãe boa demais, falando já um pouco da história, essa bruxa arquetípica que voa, né, num caldeirão, tem a casa dela é um caldeirão com as patas, né? Sim. Meio mágico, eu fico imaginando isso, sabe? E esse lugar do fogo, das caveiras, eu acho que tem muitos símbolos arquetípicos que a gente precisa restaurar na nossa psique mais profunda. E eu gosto muito desse lugar também. Eu acho que tem algo que a gente precisa trazer de volta, porque está muito ainda perdido a nossa intuição. Por aqui, por ali. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. Esse ritmozinho, essa parte é da história da Clarita, do livro, mas esse ritmo é da Juliana, que é uma atriz também, né? Eu não me lembro sobre o nome dela agora, mas ela encenou La Loba durante, eu acho que 10 anos. Ela faz um trabalho. Eu vi. Ela estava no Mundial. Ela é. Ai, gente, eu esqueço os nomes às vezes, você sabe, né? Esqueço. Sei, eu vi o trabalho dela. Tá? E ela é uma fofa, e eu ganhei, né, de presente o curso dela na época que ela deu, ela me presenteou, eu não consegui assistir, mas alguns capítulos eu assisti, algumas aulas, e essa musiquinha eu adorei, eu falei, ai, Ju, posso usar? Ela falou, tá aí, usa à vontade, e eu integrei na nossa formação. Respondendo. Mas tem uma história que eu adoro também, que não é essa, que é a Alice no País das Maravilhas. Ah, que ótimo! Realmente, é incrível essa história. Soraya, e pensando então, né, nas pessoas, porque você falou sobre isso um pouco antes, e tem um teatrólogo brasileiro, que é Augusto Boal. O Augusto Boal fala que todos nós somos atores e atrizes, né? Todos nós somos artistas, né? E, é claro, alguns de nós escolhem a expressão artística, escolhe o teatro e os desdobramentos da representação da cena como profissão, né? Mas eu também acredito isso, que todos nós somos artistas e que contar histórias para mim, né, uma das essências do teatro, né? Porque ela, na verdade, se dá no momento do encontro, que é realmente a grande essência do teatro, né? É esse encontro, esse compartilhar, esse até onde eu vou com o que eu ofereço para o público e até onde o público vem para encontrar com aquilo que está sendo compartilhado, né? Então, a partir da sua experiência, eu não sei que tanto de pessoas, assim, profissionais da arte que você tem trabalhado no seu consultório ou até mesmo na escola, enfim, mas o que você poderia falar para nós, artistas, atrizes e atores, se você tivesse, né, algo para nos dizer, se você tem algo para nos dizer, em relação tanto
ao poder, o contexto, a necessidade da história na nossa sociedade hoje, quanto da expressão, né, humana, que é algo com a matéria com que a gente trabalha, né? O que você poderia nos dizer sobre isso? Primeiro, colocando que, sim, eu recebo bastante gente dessa área, né? E a maior busca que eu percebo, Ká, vai fugir um pouquinho da sua pergunta, mas eu entro na sua pergunta já. Tudo bem. É essa sensação de se sentir invalidado, sabe? Por não ser reconhecido muitas vezes profissionalmente, por não ser reconhecido, não ter um resultado às vezes, não que o objetivo, que a gente sabe que a área artística é muito missão, né? Mas não significa que não queira. Mais no Brasil, né? Nossa, mas no Brasil a gente percebe, é muito triste, as pessoas chegam às vezes para terapia assim, querendo desistir desse lugar muito importante, porque não estão sendo reconhecidos e a família cobra, sabe? A família cobra, cadê a casa própria? Cadê a casa própria? Né? Cadê o dinheiro no final do mês? Né? E essas pessoas, a maioria, não são pessoas que vêm numa fala de vitimização. Eu acho isso incrível, eu vejo isso como uma característica, talvez, dessa paixão, tá? E o que eu sinto muito, assim, e sinto muito mesmo, e o que eu busco falar para essas pessoas e ajudar essas pessoas, primeiro, não desistam, porque eu não consigo imaginar uma sociedade sem essa alquimia que é o teatro, que é a arte, que é a dança, que a gente pode, né? Porque o teatro traz tudo, ele contextualiza tudo. Sim. Então a minha palavra é busque ajuda, sabe? Se una, vai buscar ajuda, vai buscar apoio, não desista. Busque um trabalho terapêutico, sim. Se você se sente invalidado, e se tem alguma questão também, talvez energética, e algum campo sistêmico que você está trazendo, mas a gente é privilegiado, né, Cá? Vamos falar a verdade? Nós somos brancas, tá? Sim. Enfim, a gente viveu numa família que teve dificuldades, mas a gente pôde estudar numa boa escola. Nós somos privilegiados, mas a gente vê muitas pessoas trabalhando em ambientes muito devastados. E que o que recupera, restaura muitas crianças é a arte. Mas nem sempre é fácil se manter nesse lugar, porque a gente vive num ambiente social, cultural e econômico. Uhum. Não desistam, busquem ajuda, sabe? Tem muito trabalho, falando dessa globalização que a Kátia citou, né? Que a gente poderia trazer, será que alguma coisa vai se perder? Mas o que a gente está ganhando com a globalização? Buscar ajuda, buscar trabalhos gratuitos que possam te ajudar a se especializar mais. Vocês estão oferecendo uma amostra com um conteúdo riquíssimo, gratuito, está aberto. Para tanta gente poder, de repente, às vezes você tem um pequeno insight, um pequeno clique. Então, a minha fala é essa, não desista. Pode ser difícil, senta no trajeto, senta um pouquinho, mas não desista, porque você é muito importante, o que você faz é muito importante para esse mundo melhor que a gente está querendo cada vez, sei lá, crescer mais, ele já existe, eu não consigo ver um mundo ruim, que mundo... Não, gente, parou, vamos melhorar isso tudo, tem desafios, não está fácil, mas tem muita coisa boa. Até respirei fundo aqui. Soraya, bom, a gente vai chegando aí num tempo gostoso de conversa. Eu vou abrir também para o público, se tiver mais alguma pergunta, as pessoas que estão aqui quiserem, né, trocar mais algum comentário, pergunta, o que seja. Vou lembrando para as pessoas que você pode achar em @SorayaMariane no Instagram. A Soraya Mariane também tem a página
o site, né? Soraya Mariane, a página o site. Também no Facebook você encontra a Soraya, não sei se em outras redes sociais, mas você pode se conectar principalmente no @Soraya Mariane no Instagram, que você vai ficar sabendo de um conteúdo riquíssimo que ela compartilha diariamente, um conteúdo riquíssimo, e também de formações, de workshops, de jornadas curtas, jornadas longas, né, de diversos caminhos aí que, como vocês puderam perceber, tem uma trajetória grande de estudo, de aprendizado, né, que ela compartilha com a gente. Então, eu vou até escrever aqui no chat, o Grupo Pontapé está colocando, é difícil, e desistir jamais. Pelo menos a gente tem sentido isso por aqui há 27 anos no interior de Minas, fazendo teatro, né? Eu vou colocar aqui no chat do YouTube e também do Instagram, do Facebook, para vocês conectarem, @Soraya Mariane, que vocês encontram aí né, mais caminhos para vocês se conectarem com essa mulher medicina maravilhosa, de quem eu sou profundamente grata e fã, essa leonina resplandecente que vocês estão vendo aí. Recíproca verdadeira. Eu aceito todos os aplausos, mas sou uma boa leonina, mas a recíproca é verdadeira. E desistir jamais, porque desistir daquilo que a gente ama é desistir da gente. E não dá. Não é possível. Não é possível. É escolha. E vocês estão no meio da pandemia fazendo um projeto com apoio, né? Um apoio aí, né, dessa lei, né, Aldir Blanc, né, que você falou. Enquanto você fica falando, é difícil, é impossível, blá, 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 tem gente que está fazendo. Não significa que não é difícil. Mas, assim, vamos transformar isso em um lugar mais leve? Dá para conseguir? Vamos abrir possibilidades em vez de fechar, porque a nossa mente fecha, né? E disso de ser difícil é bem interessante, porque uma das histórias que servem de base para diversas histórias é a jornada do herói, né? E nós enfrentar as nossas... a palavra grega, as desmedidas, né, que acontecem nas nossas vidas, para a gente alcançar o nosso velocino de ouro, o nosso cálice sagrado, né? É possível, né? É possível. É possível. Lembrando que a jornada do herói, do Campbell, ela é linda, porque, na realidade, o Campbell falou, né, que é essa busca do feminino. O que é o grau? É essa busca do feminino. Por isso que a Murray Murdoch, que traz a jornada da heroína, fala que precisa existir também uma viagem interna para o feminino. Mas isso é um outro papo, né? Com certeza. Eu estou apaixonada pelo Campbell, mas o convite foi feito e vocês aceitaram, a gente está aqui, né? Então, entrar nessa aventura é muito legal, porque o convite aparece todo dia para uma nova jornada, para um novo processo. Mas você tem que, primeiro, aceitar o desafio de sair daquele lugar que é a zona de conforto, que a gente chama muito na psicologia, né? Incomoda. Sim, é verdade. Bom, Soraya, amada, então eu agradeço profundamente, reconhecendo, né, a importância da participação de forma indireta e direta aqui hoje, da sua participação dentro da proposta dessa mostra, porque essa mostra ela é mesmo resultado de todo um movimento de vida. Durante muito tempo, eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre isso, porque durante muito tempo, como atriz, eu fiquei me questionando a respeito dos meus interesses de estudo, né? Eu tenho muito curiosidade e interesse no estudo do autoconhecimento, e durante muito tempo eu me cobrei que eu deveria dar todo esse tempo que eu, né, dedico para a minha atriz, né? E talvez todo esse tempo que passou
Na verdade, era uma preparação para chegar até aqui. Realmente, o que eu falei, a amostra para mim é um fruto e também é uma semente, porque é uma esperança de que muito mais artistas e muito mais conhecedores de diversas áreas do conhecimento, que tem como foco o desenvolvimento humano, que a gente possa se apoiar mutuamente, né, para fortalecer o encontro, que é a função primordial do teatro, o encontro, e fortalecer também esse parâmetro do autoconhecimento, que é a percepção de si, de tudo aquilo que nos rodeia, né? Então, eu quero te agradecer pela oportunidade por compartilhar o seu estudo e eu poder ter acessado isso e estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre essas trajetórias. Muito obrigada, Soraya. Muito agradecida. Eu agradeço muito, viu? Agradeço porque vai cada vez mais lindo esse projeto. Arro. E agradeço ao público que esteve até aqui com a gente, até agora. Também as pessoas que vão ver depois essa conversa aqui vai ficar disponível no canal. Como eu já disse no começo, é um projeto de apoio de dinheiro público, então compartilhem, comentem, enviem para mais pessoas, para que as pessoas possam acessar, né, esse trabalho. E lembrando que às 18h30 a gente vai ter o lançamento do curta Varca, a menina que não podia dormir, que é da Inês Peixoto, uma atriz maravilhosa, né? Quase 40 anos de teatro e também integrante do Grupo Galpão de Belo Horizonte, um grupo que representa o Brasil tanto dentro quanto fora do nosso país, em termos de teatro, né? Eles passam dos 35 anos de história de teatro aqui no Brasil. Então, vai ser muito legal assistir. Convido todos e todas e todes que estão aqui com a gente para verem, tá? Essa apresentação e continuar, que ainda tem coisas durante o nosso encontro de hoje. Boa noite para vocês. Até o nosso próximo encontro.